Graça e paz, queridos. Os adolescentes já desceram com as crianças? Já, né? Estou vendo aqui, o Danilo e a Giovana já foram? Não, o Danilo está lá. Então os adolescentes... a turma está saindo aí. Isso porque eu estou de óculos, né? Imagina se eu tivesse sem. Os adolescentes podem sair com o Danilo e a Giovana. Gente, deixa eu respirar aqui, porque só quem tem lágrimas derramadas e sonhos perdidos sabe o que é esse Senhor que caminha com a gente, né? Sabe o que é o deserto virar um manancial. E é tão bom que Deus vai reformando, reformulando, refazendo sonhos. Às vezes pode ser em outra igreja, às vezes pode ser em outra cidade, às vezes pode ser de um jeito que você não imaginava, mas Deus refaz os nossos sonhos, Deus reconstrói os nossos sonhos, Deus faz do deserto literalmente um manancial. Gente, vamos lá. Esse é um tema, a gente tem trabalhado o tema Uma Igreja para a Cidade, né? Esse mês de janeiro, na verdade vai ser um slogan nosso para o ano, Uma Igreja para a Cidade. É um tema que eu gosto, que mexe demais comigo, pelo fato de trazer essa reflexão da igreja sair das quatro paredes, da igreja para fora, a igreja repensar as suas ações, seus princípios e valores e ser realmente relevante na cidade, no local onde ela está plantada. E eu quero propor uma reflexão nessa manhã. Uma igreja para Jerusalém ou uma igreja para a cidade? O que queremos ser? Uma igreja para Jerusalém ou uma igreja para a cidade? E eu vou explicar por que eu quero propor isso. Quando eu falo de uma igreja para Jerusalém, de modo nenhum eu quero fazer juízo de valor com relação à igreja de Jerusalém. Mas por 3 fatores eu quero refletir sobre, quando eu digo igreja para Jerusalém, uma igreja para si mesmo. Uma igreja que traz, uma igreja que está muito voltado para o seu modo de ver, para o seu estilo de vida, para o seu jeito de enxergar a Bíblia, princípios, pelo seu jeito de contar as pessoas e controlar nesse sentido, tá? Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para o início do cristianismo, para a igreja de Jerusalém, em 3 momentos nós vemos a igreja de Jerusalém tendo um pouco de dificuldade de entender aquilo que o Senhor tinha deixado. Quando você pega Atos capítulo 1, ele já tinha falado, eles já estavam esperando quando Jesus ressuscitou, eles já estavam na expectativa de que eles queriam um reino político. Falou, é agora que o Senhor vai instaurar o seu reino, é agora que o Senhor vai derrubar Roma, é agora que o Senhor vai destruir tudo, é agora que a gente vai dominar. E ele fala assim, peraí, não compete a vocês saber tempos ou épocas. O que compete a vocês é que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ele fala assim, então aguarda aqui em Jerusalém, que vocês receberão o Espírito Santo de Deus. Os estudiosos afirmam que nesse momento da ascensão de Jesus, haviam pelo menos 500 discípulos ali. Quando você pega Atos 2, ele tinha falado para 500 pessoas, aguardem que o Espírito Santo descerá sobre vocês, com poder, para vocês testemunharem desse evangelho. Quando chega em Atos capítulo 2, no Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles, existem 120 pessoas. Ele tinha falado a ordem para 500, existem 120 pessoas. O que ele tinha falado é, vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, para proclamar o evangelho, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando eles recebem o Espírito Santo, recebem poder, eles não saem, eles ficam em Jerusalém, ali no máximo na Judeia, mas eles não saem para Samaria, eles não saem para os confins da terra. Deus manda perseguição, permite a perseguição, e aí você pode entender, mas nós cremos na soberania de Deus, libera a perseguição, e com a perseguição, ali já em Atos capítulo 8, final do capítulo 8, com a perseguição e o martírio de Estevão, então a igreja se espalha por todas as nações. Isso aproximadamente 10 a 11 anos depois. Receberam a ordem do próprio Jesus, caminharam com Jesus, estavam com Jesus.
Quando você pega em Gálatas capítulo 2, e o texto que nós leremos, o nosso texto base de hoje, é o texto do início da igreja em Antioquia, Atos capítulo 11, já nós leremos. Quando você chega lá, é o texto de Antioquia, Atos capítulo 11, quando chega Barnabé e ele chama Paulo e tudo mais. Em Gálatas 2, Paulo vai falar assim, quando Pedro estava em Antioquia, e chega o pessoal de Jerusalém com o responsável, que era provavelmente o pastor Tiago, e aí chega lá o pastor de Jerusalém, Tiago, e chega com a turma. Paulo repreende Pedro, porque enquanto ele estava com Paulo, ele sentava com os gentios, ele comia com os gentios, ele tinha comunhão com os gentios, mas quando chega a liderança da igreja, ele se afasta dos gentios. E Paulo chama isso de hipocrisia, e dá uma bronca e conversa com todo mundo, e mete o dedo na cara de Pedro, falando: o que vocês estão fazendo aqui? Então, por esses motivos, olhando para esses 3 pontos, eu quero pensar nisso, numa igreja de Jerusalém que não tinha entendido tanto o aspecto de uma igreja para fora, de uma igreja para a cidade, de uma igreja alcançando as nações. Por isso eu quero pensar, e eu vou trazer de volta de quando em quando essa reflexão. Nós queremos ser o quê? Uma igreja para Jerusalém ou uma igreja para a cidade? Porque quando a gente pega o início do cristianismo, e aí sim a gente vai para o início do cristianismo. O início do cristianismo começa com uma seita judaica. Eles chamavam de um nome, seguidores do caminho, era uma turma subversiva, era considerado uma seita com um número pequeno de seguidores. Ele começa escolhendo 12 e começa trabalhando ali, talvez com as suas famílias. Era uma província sem importância, porque na verdade todo mundo esperava o nascimento do cristianismo. O nascimento do cristianismo já em Judá, em Belém, na capital do sul. Pode colocar o outro, início do cristianismo. Os líderes desse movimento não eram ricos, não eram poderosos, não eram influentes, mas ainda assim, eles causam impacto no mundo conhecido todo da época. No ano 50 depois de Cristo, os judeus são expulsos de Roma por causa dos cristãos, e a partir daí, os cristãos são perseguidos que nem praga. E que a gente conhece a história. Quando chega ali no ano 300 depois de Cristo, são maioria no Império Romano. Claro que aí tem todos os fatores políticos, sociológicos, a questão do imperador Constantino, mas o cristianismo se torna maioria no Império Romano. Como o pastor Guto falou semana passada, através de poucas pessoas, às vezes uma pessoa, mas um movimento para fora, uma igreja para a cidade. E esse movimento para fora, eu vejo que Deus usa movimentos. Deus usa movimentos, pois movimentos são inesperados. Movimentos são surpreendentes. Você não pode programar um movimento. Pode passar mais um. Isso aí. Movimentos são inesperados, movimentos são surpreendentes. Porque você não programa um movimento, ele acontece. Você não consegue falar assim: não, agora nós vamos programar um avivamento. Não, ele acontece. Com princípios, com busca. Você não consegue programar uma situação. Movimentos são completamente surpreendentes. Mas é interessante porque é justamente nesses momentos, movimentos assim, que nos levam para fora, que nos levam a olhar de uma outra ótica, que nos levam a alterar nossas ações, eles exaltam o poder de Deus e não a capacidade humana. Por isso que eu quero pensar nesse sentido, o que nós queremos ser? Uma igreja para Jerusalém, voltada para si, pensando só em trazer para cá, venha para a nossa igreja, venha para a nossa igreja, venha para a nossa igreja, ou uma igreja para a cidade, voltada para fora. Porque eu quero pensar, na verdade tem um desenho, uma animação que saiu acho que da Disney, Encantado. E permitam-me a redundância e o trocadilho da palavra, eu estou literalmente encantado com este desenho. A animação é incrível, gente. Encantado conta a história de uma família, família Madrigal. E essa família Madrigal, se você não assistiu, assista, porque tem uma outra série que a gente vai falar, uma outra ênfase que a gente vai dar sobre famílias imperfeitas.
E eu achava até que ia ser em janeiro, então eu estava montando, desenhando todo um estudo, ele estava quase pronto, sobre famílias imperfeitas, e como Deus usa famílias imperfeitas. E esse desenho se encaixa completamente, eu quero brincar com ele nesse estudo, no próximo, então eu não vou dar spoiler, mas se você assistir vai ser muito legal, porque depois você vai, assistam, é demais. Até que a Júlia não está aqui, a Júlia ia poder me ajudar em vários personagens, porque a gente está escutando as músicas, eles decoraram as músicas, está mal barato. Mas essa animação, Encantado, é Encantado ou Encanto? É Encanto, né? Eu estou encantado com Encanto, então, isso, pronto. Essa animação Encanto conta a história da família Madrigal, e a família Madrigal, cada um recebia um dom. E só a principal lá, Mirabel, só Mirabel não recebe nenhum dom, e ela é a protagonista. Cada um tinha um dom, e é engraçado que a avó, a abuela, ela queria assim, ela era fascinada por ajudar a comunidade, tudo era voltado para a comunidade, tudo era olhando a comunidade. Ela pensava sempre em servir a comunidade. É uma reflexão impressionante sobre igreja e é uma reflexão impressionante sobre família. Porque ela tanto queria servir a comunidade, todo mundo tinha que colocar os dons a serviço da comunidade, que eles também param de enxergar a essência, o que eles são sem o dom. E aquela única que não tinha dom, é aquela que consegue enxergar além do dom das pessoas, enxergar o coração e quem realmente elas eram. E aí tem uma história, não posso dar spoiler aqui, mas eu quero que vocês assistam. Mas aí quando eles têm um momento de dificuldade, quando a família precisa, aqueles que serviam a comunidade, no momento crucial de reestruturação e restauração, quem faz é a comunidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai para fora, quando a gente vai à igreja, para a cidade, e eu posso falar claramente, abertamente de experiência própria, porque eu estou no Projeto Belém. O Projeto Belém é um projeto para a cidade, e quando a gente sai, a gente acha que vai ser ajudado. A gente acha que vai colocar os nossos dons e talentos a serviço do reino. A gente acha que vai ser o Messias, o Salvador da pátria. A gente acha que vai chegar lá e vai ajudar as pessoas, e nós somos transformados. Quando nós saímos por aquela porta para servir a comunidade, nós somos curados. Quando nós saímos por aquela porta para servir a sociedade, nós somos transformados. A comunidade nos serve. E é essa troca que é interessante numa igreja para a cidade. E é isso que acontece em Atos capítulo 11. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 11, para a gente olhar para a partir do versículo 19, a igreja em Antioquia. Esse é o nascimento da igreja na cidade de Antioquia. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. E diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Esse é o relato do nascimento da igreja de Antioquia.
E nós vimos aqui algumas coisas que eu já citei na introdução, essa questão do movimento que surge. Eles foram para lá e começaram a falar somente aos judeus, mas alguns começam a falar e anunciar as boas novas, e os gentios começam a se converter. E quando os gentios começam a se converter, eles mandam Barnabé lá para olhar o que está acontecendo. A igreja de Jerusalém ouve, chegam relatos dessa notícia, a igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém, peraí, o que está acontecendo? Está acontecendo uma bagunça lá. Tem gente se convertendo que não era para se converter, era para falar só para os judeus. Tem gente se convertendo que não sabe nada. Peraí, manda Barnabé lá. E Barnabé chega. E quando Barnabé chega, ele tem a presença, ele sente, ele vê a mão do Senhor. E aí a frase que me chama a atenção é que ele olha a graça de Deus. Chegando ali, versículo 23, e vendo a graça de Deus. Primeira reflexão para nós hoje: a igreja para Jerusalém olha o comportamento, a igreja para a cidade olha a graça de Deus. A igreja de Jerusalém chegou lá e queria ver o que estava acontecendo, mas quando Barnabé chega, ele percebe e existe evidências da graça de Deus. Gente, certamente tinha muita coisa errada ali. Certamente eles não faziam tudo que acontecia como os judeus faziam. Esses gentios não sabiam as festas sagradas. Esses gentios não eram circuncidados. Inclusive, uma das discussões, você pega Atos capítulo 15 depois, tem o concílio de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém olha para essa turma e fala assim: não, peraí, tem que ajustar esse comportamento aqui, essa turma toda tem que ser circuncidada. Essa turma tem que ser circuncidada. E eles falam assim: não. E aí você vê lá depois, Paulo vai falar assim: não, a circuncisão não é essa feita por mãos humanas. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém observava o comportamento. A igreja de Jerusalém queria não, vocês vão ser assim assados, vocês precisam dar desse jeito, vocês precisam cumprir os rituais, as festas sagradas, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam fazer isso. Essa turma não fazia nada, não sabia, não era da cultura deles, não era da prática deles. Barnabé chega ali e ele tem a oportunidade, aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Barnabé chega ali, podia ver o que faltava, o que estava errado, ou Barnabé podia olhar e perceber a graça de Deus, e ele se alegra com a graça de Deus. Da mesma forma, você pode olhar um movimento e perceber o que falta, ou você pode olhar um movimento e vibrar com aquilo que Deus está fazendo. Um não anula o outro, mas Barnabé, quando ele olha, ele permanece, ele anuncia, ele encoraja aquela turma a permanecerem fiéis no Senhor Jesus. Quando a igreja vai para a cidade, a gente pode chegar lá e ficar olhando um monte de coisa que está errado. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, assim não dá. Ou você pode chegar lá e olhar a graça de Deus sobre a vida da cidade e conclamar aquela turma a permanecerem fiéis. Agora, ele só observa a graça de Deus porque ele percebe que a mão do Senhor estava sobre eles. A mão do Senhor estava sobre eles. Ele sente, porque um movimento, quando é de Deus, ele é realizado por Deus. Existe um mover do Espírito Santo quando a igreja sai para fora. Isso não é feito por homens, gente. A gente não consegue simplesmente botar a igreja para fora feito por homens, porque homens que tentaram fazer isso, homens que tentaram enfrentar o inimigo, tomaram surra quando vai no seu própria força. Só pegar o livro de Atos você vai lembrar disso. Homens que querem enfrentar o inimigo, que querem sair na força humana, sem ser pelo Espírito Santo, vai tomar paulada. O movimento tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quando Barnabé chega, Barnabé percebe que existe evidências da mão do Senhor. Vai existir oposição, vai ter conflito, vai ter dificuldade, mas a boa mão do Senhor estava com eles. Então nós queremos ser aqui uma igreja para Jerusalém, que vai ficar olhando o comportamento, querendo regular tudo, querendo olhar o que falta, ou uma igreja para a cidade que observa a graça do Senhor Jesus e que anima essa turma a permanecerem fiéis. Uma outra reflexão: quando a gente olha para a igreja aqui em Antioquia e todo esse movimento, aquilo que eu falei sobre a circuncisão, a igreja de Jerusalém, ela quer o doutrinamento. E por que eu falo doutrinamento?
Porque quando a gente fala doutrinar, eu sei que doutrinar é uma palavra correta. Hoje a gente usa muito no pejorativo. Por isso eu tentei pegar o doutrinamento no pejorativo mesmo. Porque a igreja de Jerusalém, ela chega em Antioquia e ela queria o doutrinamento das pessoas. Ela não queria saber quem era e quem não era. Só quer saber, vocês precisam ser igual a gente, ponto. Vocês precisam seguir os rituais, vocês precisam realizar as festas sagradas, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam disso. Elas queriam, a igreja de Jerusalém, olhando para essa bagunça, que a gente chama de santa bagunça, para esse movimento do Espírito Santo, eles queriam o doutrinamento das pessoas. Se você não for igual a mim, se você não pensar como eu penso, se você não estiver andando como eu ando, você não faz parte da igreja. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós somos assim? Nós não conseguimos conviver com o diferente, nós não conseguimos ter a unidade na diversidade, que é uma frase tão bonita na teoria, mas na prática isso não acontece. Nós queremos frequentar uma igreja que seja exatamente como eu penso. Eu não quero chegar numa igreja e ser confrontado com algo diferente. Eu não quero chegar numa igreja e alguém me botar para fora num lugar, tirar da zona de conforto, num lugar que eu não estou acostumado a ir. Eu não quero chegar numa igreja e o cara me mandar eu me vestir de um jeito que eu não gosto. Nós queremos doutrinamento. Mas a igreja para a cidade possui uma forte ênfase no ensino bíblico. Não é doutrinamento de padrão moral, não é doutrinamento de padrão comportamental, mas a igreja para a cidade, sim, promove o ensino bíblico. Quando Barnabé olha e vê aquele movimento, e vendo que as pessoas estavam literalmente se convertendo ao Senhor, ele observa a graça de Deus, e ele fala assim, opa, peraí, eu preciso ensinar essa turma. E ele corre para Tarso, e ele chama Paulo, e por um ano inteiro, eles discipulam aquela turma. Todo grande avivamento na história do cristianismo, e você pode olhar os livros de história, todo avivamento na história do cristianismo passam por uma forte ênfase no ensino da palavra. Porque através do ensino da palavra aqui você conhece o caráter do Senhor Jesus Cristo. Aqui você conhece o coração de Deus. Aqui você conhece aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele quer para a sua vida. É aqui. Não existe movimento para a cidade sem uma forte ênfase no ensino bíblico, sem o conhecimento das escrituras sagradas, sem o aprofundamento do coração e do caráter de Deus, que se encontra na Bíblia. Ele deixou aqui. Por isso que nós queremos enfatizar o centro de treinamento cristão. É por isso que nós queremos trazer para a terça-feira uma forte ênfase nas escrituras sagradas, no estudo e no aprofundamento das escrituras sagradas, olhar, nos debruçarmos nisso aqui, nos apaixonarmos por ela e estudarmos. Por isso, a partir de 1º de fevereiro, momento merchan, sobe Leozinho, vinheta, a partir do 1º de fevereiro, você acompanha lá o nosso CTC, a partir do Facebook, 1º de fevereiro, 19h30, toda terça-feira. O que nós queremos, gente, é voltar o presencial. Assim que passar esse momento, nós voltaremos com o CTC presencialmente, com várias salas, vários professores, com menos alunos, onde você vai ter espalhado, né? Menos alunos eu digo porque vai espalhar, para você poder perguntar, para você poder interagir, para você poder se aprofundar. É isso que nós desejamos. É isso como conselho e os pastores, é isso que nós decidimos e é isso que nós faremos, e desejamos que vocês venham conosco, porque não existe avivamento, não existe movimento do Espírito Santo, não existe igreja para a cidade sem uma forte ênfase nos estudos das Escrituras Sagradas. No versículo 26, vai dizer lá que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Uma igreja para Jerusalém, ela pensa muito mais em uniformidade. Uma igreja para a cidade, ela gera identidade. Mais uma vez eu vou trazer essa questão da unidade na diversidade. Na teoria é muito bonito, mas na prática isso não acontece. Nós queremos uniformidade. Nós queremos todo mundo igual. Por isso que tem tantas igrejas, porque a turma não consegue se alinhar, aí cria uma outra igreja.
Ah, então naquela igreja eu posso usar tal roupa, naquela igreja eu posso falar tal linguajar, naquela igreja eu posso fazer isso. E por nosso coração endurecido, por nosso orgulho, por nossa teimosia, por nosso pecado, nós homens fomos dividindo várias igrejas. Quer ver algo interessante? Se você veio da Assembleia de Deus, não quero criticar, porque eu acho que a Assembleia de Deus foi a que no começo mais se aproximou à teologia de Paulo. Por que a ideia da igreja? Era a igreja da cidade. Então assim, quando Jesus olha para a cidade de Marília, ele vê uma igreja só. Na teologia, quando eles entenderam isso, a Assembleia de Deus foi lá e falou: beleza, então só tem uma igreja na cidade. Eles foram montar a Assembleia de Deus na cidade de Marília, ponto. Estou falando Marília para dar um exemplo, tá? Mas isso entenda de forma geral. Começou lá em Belém do Pará, mas a Assembleia de Deus na igreja, na cidade de Marília, é uma só. Qualquer outro ponto de pregação, qualquer outro, são congregações, mas só tem um CNPJ, só tem uma igreja sede, a mãe, tudo espalhado pela cidade, voltava para a questão da sede. Por quê? Porque não tem, teologicamente, era a igreja na cidade de Roma, a igreja aos Efésios, na cidade de Éfeso, a igreja na região da Galácia, Gálatas, a igreja aos Tessalonicenses, Tessalônica, era uma igreja só. Então eles olharam para a Bíblia, teologicamente é muito interessante, eles falam: não existe várias igrejas, só tem uma igreja, então nós vamos montar a Assembleia de Deus na cidade de Marília. Mas aí os homens querem uniformidade, não identidade, não identificação. E aí o que acontece? Eles começam a discutir, e aí eles começam a brigar: você não pensa como eu penso, você não... E aí montam então os ministérios, e aí a gente cria jeitinho para se dividir. A gente cria um jeitinho espiritual para se dividir, para fazer diferente. Aí tem o Ministério Belém, Ministério Madureira, Ministério Perus, Ministério Alcance, agora Ministério Vitória em Cristo, Ministério... E aí os homens vão no seu pecado, na sua teimosia. E claro que Deus, pela sua graça e misericórdia, vai utilizando. Não estou aqui querendo fazer crítica, mas assim, Deus vai, na sua graça e misericórdia, perdoando os pecados e utilizando essa turma. Mas enfim, essa é a realidade. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém, a igreja para Jerusalém, ela quer uniformidade. Mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja que é voltada para a cidade, ela quer gerar identidade. Porque existe uma identificação de fé. As pessoas começam a se identificar, porque nesse mover de Deus, existe essa identificação que gera mudança. E essas mudanças identificam pessoas com a sua fé. Não com a placa da igreja, não com o jeito de ser, não com o jeito de falar, não porque tem um comportamento igual, e aí todo mundo prega igual, todo mundo usa do mesmo jeito, todo mundo usa a mesma roupa, todo mundo é o mesmo estilo. Isso é uniformidade, isso não é identidade, identificação. A igreja para a cidade, ela quer gerar identificação, identidade. Nós vamos servir a cidade, se ele vai para outro lugar, se ele vai adorar em outro prédio, se ele vai ter comunhão com outras pessoas, para nós não ter problema, nós queremos servir a cidade. Esse é o movimento da igreja para a cidade. E quem se identificar conosco, venha. Quem se identificar com o nosso jeito de pensar, de agir, de ser, de brincar, quem se identificar conosco, venha. Mas a igreja serve a comunidade, serve a cidade. Foi ali em Antioquia, até de um modo pejorativo, tá? Se vocês não sabem, ali foram pela primeira vez chamados cristãos. Na verdade era até uma piada que eles faziam: vocês querem ser igual aquele lá, vocês querem ser pequenos cristos, vocês querem ser pequenos cristos. E aí pela primeira vez, por identificarem aquela turma com o caminhar daquele fulano na cabeça deles, a primeira vez que eles foram chamados cristãos. E por fim, versículo 29 vai dizer que os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. Uma igreja para Jerusalém deseja números, estatística, contar o crescimento. Uma igreja para a cidade deseja compromisso de vida. Quando a gente se identifica com a fé, quando a gente se identifica com as pessoas que querem o mesmo compromisso, que querem caminhar conosco, isso gera compromisso de vida. Ágabo vem a um profeta e diz: vai ter uma grande fome na região de Jerusalém. Aquela turma que acabaram de se converter, aquela turma que não conheciam aquelas pessoas de Jerusalém, eles não conheciam a igreja de Jerusalém, não havia intercâmbio entre igrejas. Pelo contrário, a igreja de Jerusalém vinha muito mais como uma tutora, querendo comandar, querendo controlar, querendo saber o que estava acontecendo. A igreja de Jerusalém queria circuncidar todo mundo.
E Paulo defendendo a turma. A igreja de Jerusalém vinha mais para querer obter o controle. Peraí, o que está acontecendo nessa bagunça aqui? Mas mesmo assim, diante de uma realidade, de uma necessidade, eles juntam cada um de acordo com as suas possibilidades. Eles falam: nós vamos ajudar aquela turma, porque gera um compromisso de vida. Uma igreja para a cidade gera um compromisso de vida. Nós vamos ajudar quem precisa. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para abençoar. Nós estamos aqui para sermos relevantes para essa cidade. Não importa, mas eles criticam a gente, nós vamos servir. Mas eles querem controlar a gente, nós vamos servir. Mas eles querem falar alguma coisa, não importa. Gera um compromisso de vida, porque cristianismo é fazer diferença. Cristianismo é se der um tapa na minha face, eu dou a outra. Cristianismo é se o camarada quer roubar minha túnica, eu dou a capa. Cristianismo é se o cara do correio pede para eu andar 1 milha, eu ando 2. Cristianismo é fazer diferença. É ser diferente do que todo mundo faz. E muitas vezes a gente fica aqui dentro da igreja, dentro das nossas 4 paredes, fazendo exatamente o que o mundo faz. Exatamente o que o mundo corporativo faz, querendo agregar pessoas, querendo trazer pessoas, querendo conquistar público-alvo, e não servimos a comunidade de fato. Não somos cristãos de verdade, sendo tido até como: esses camaradas são meio trouxa, são meio otário, porque esses camaradas servem, a gente tira sarro deles, a gente não faz nada para eles, a gente toma o cobertor deles, a gente toma a comida deles, a gente nem vai na igreja e continua usando droga, e eles acham que estão enganando a gente, e a gente está servindo, porque esse é o nosso papel, porque a gente tem um compromisso de vida. Compromisso de vida. O que nós queremos ser? Uma igreja para Jerusalém ou uma igreja para a cidade? E eu concluo essa reflexão com 2 palavras. Se você se identificou com a igreja de Jerusalém, não se assuste. Não se assuste. Porque por muitos anos eu me identifiquei com ela, acho que eu agi como ela e fui para um seminário que pensava como ela. Estudei num seminário que pensava como a igreja de Jerusalém. Não se assuste, mas eu quero te convidar a refletir sobre isso. Eu quero te convidar a repensar o teu modo de ser igreja. Porque muitas vezes a gente acha que ser igreja é vir aqui todo domingo. Isso é ser igreja. Você não encontra ninguém durante a semana, você não serve ninguém durante a semana, você não faz mais nada do que vir à igreja e dar o dízimo no mês. E você acha que isso é ser igreja. E desculpa, mas eu quero dizer para você, isso não é ser igreja de Jesus. Frequentar um lugar não é ser igreja. Dar o dízimo não é ser igreja. Ir num lugar, olhar as pessoas, dar a paz do Senhor, ter um comportamento padrão não é ser igreja. Ter um vocabulário padrão não é ser igreja. Ser igreja é viver em comunidade, é servir a essas pessoas, é andar como Jesus andava, é pensar como Jesus pensava, é fazer o que Jesus faria se estivesse aqui na terra. Isso é ser igreja. E aí eu quero te perguntar, quando você acordar amanhã, pensa: o que Jesus faria? Quando você sair para o trabalho, o que Jesus faria? Quando você chegar na sua sala de trabalho, no seu home office, na sua reunião online, o que Jesus faria? Como Jesus agiria nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação? Desde a hora que você acordar, de segunda-feira até sexta-feira, sábado, até de domingo a domingo, pergunte: o que Jesus faria no meu momento de vida? O que Jesus faria com essa situação que me cerca? E a outra palavra, se você se identificou com a igreja para a cidade. Se você se identificou com a igreja para a cidade, eu quero te incentivar. Coloque em prática os teus sonhos. Porque se você se identificou com a igreja para a cidade, eu tenho certeza que você tem sonhos para servir a comunidade. Eu tenho certeza que você tem um desejo de fazer algo. Eu quero colocar para você: coloque em prática os seus sonhos. Eu quero te incentivar a sair por aquela porta para servir a nossa cidade. Porque movimentos de Deus são levados adiante por cada participante. Movimentos de Deus, esse movimento do Espírito Santo de Deus, ele é levado adiante não pela liderança. A liderança de Jerusalém estava parada lá. Eles só mandaram Barnabé quando eles ouviram dizer, porque o movimento de Deus, quando sai por aquela porta, quem carrega o movimento de Deus são vocês, cada um de nós.
O movimento de Deus é levado adiante por cada participante. Então, se você se identificou com a igreja para a cidade, eu quero te incentivar, coloque em prática os teus sonhos, sonhe aquilo que Deus tem para a sua vida, coloque em prática um serviço à comunidade, 12 talentos que foram colocados a você, sirva a comunidade, assim como o desenho, a animação Encanto. Se você não assistiu, assista, descubra a tua essência, você é muito mais do que o teu dom. Descubra a tua essência, mas sirva a comunidade. Quem nós queremos ser? Uma igreja para Jerusalém ou uma igreja para a cidade? Feche os teus olhos, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela tua palavra. Porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra é eficaz, a tua palavra mexe conosco, a tua palavra altera a nossa estrutura de pensar, de agir, o nosso comportamento. Pai, a tua palavra é tudo para nós. Nós te louvamos por ela. Mas pedimos a Deus que essa palavra possa redundar em ações práticas, em transformação de vida, em transformação no modo de pensar, no modo de enxergar a nossa cidade, principalmente no modo de servir a nossa cidade. Nós queremos ser uma igreja relevante, nós queremos ser uma igreja que sirva a nossa comunidade e que faça diferença aonde estamos plantados. Mexe conosco, mexe com o nosso coração, mexe com as nossas crenças limitantes, mexe com o nosso interior, para que a gente possa fazer diferença na cidade onde tanto amamos, onde fomos acolhidos, onde estamos plantados. É isso que nós desejamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.